E o próximo aí é enfrentar. Quando você entra numa competição, você vai enfrentar o seu adversário. Você vai concorrer com ele, né? Isso se chama enfrentar ou enfrentamento. Geralmente você usa esse vocabulário quando você fala de lutas, né? Eu vou enfrentar um adversário numa luta. Geralmente é mais Uhum. usado em lutas. Invicto, né? Uma pessoa invicta é uma pessoa que nesse campeonato, né? Nessas provas, ela não perdeu nenhuma vez, ela ganhou todas. Por exemplo, em um campeonato de UFC, MMA, né? Você diz que um lutador é invicto quando ele nunca perdeu nenhuma batalha, quando ele nunca perdeu nenhuma luta, certo? Ele é o melhor, ele é invicto, nunca perdeu, certo? Sim. Só uma curiosidade sobre a palavra competir. Alguém saberia como conjugar o verbo competir? Caterina, você Hum, sabe conjugar? Maria, Camila? Sim, não, sim. eu não. Como sempre, não. Competir. Sim, pode conjugar. Eu compito, você compete. Não? Sim, na Ah, verdade, compete. Na verdade, esse é um verbo, é um dos verbos que a gente geralmente não conjuga em português. Tem conjugação? Tem, mas os brasileiros não usam a conjugação. Quando eles falam que eles vão entrar em uma competição, eles não falam eu compito, né? Eu estou, geralmente a gente fala eu estou competindo ou então eu vou competir, porque a conjugação desse verbo soa um pouquinho estranho pra gente. O certo seria eu compito, tu competes, ele compete, nós competimos, vós competis e eles competem. Só que para nós soa muito estranho. Então a gente nunca fala eu compito. Ah, Certo? estou no competição. É melhor. É, sim, melhor. Ou então eu estou competindo. Né? Nunca eu Ah, tá. compito. Certo? Você nunca vai ouvir ninguém falar. E se você pedir para algum brasileiro conjugar esse verbo, algumas pessoas não vão saber. Então. Bom, aí, né, vocês têm alguns vocabulários. Pera, aqui. Jogo disputado. O que é um jogo disputado? É aquele jogo que está muito difícil de vencer. Por exemplo, numa prova de Copa do Mundo, entre dois times, né, caso esteja lá no final do jogo e ninguém conseguiu ainda fazer um gol, né, a bola está muito disputada. Então se Uhum. diz que o jogo está muito disputado, né? Os dois são muito bons, os dois estão dando o melhor. Esse jogo está muito disputado. É aquele jogo que você assiste entusiasmado, né? Feliz por estar vendo, né, uma boa performance dos dois. Então não tem nenhum jogador que perde muito fácil ou que ganha muito fácil. Os dois estão no mesmo nível. Está um jogo disputado, certo? Torcer. O que é torcer? Bom, torcer é quando você está entusiasmado assistindo um jogo, né? Quando você pula, grita, né? Quando você está dando um apoio a um time, Uhum. isso se diz que você está torcendo, né? Ou então Sim. quando você tem algum time favorito, não, você não precisa gritar, pular, mas quando você tem algum time favorito, você diz que você torce para aquele time. Certo? Por Uhum. exemplo, Flamengo, Vamos, eu torço. Brasil. Isso. Eu torço pro Brasil na Copa do Mundo, por exemplo. Certo? Sim. Ah, vocês têm algum time favorito na Rússia? Vocês torcem para algum time? Claro, claro que sim. Sim, qual? CSKA Moskva. Legal. Camila, qual? Agbars, isso é time de hockey. Ok, legal. Uhum. E Maria? Ah, não tinha. Você não tem. Sim, mas eu gosto de ver, mas não tenho um time preferido. Mas conheço uma
futebolista, como se diz, Sim. Um no jogador. Dinamo. Jogador. Um jogador, sim. Sim. No Dinamo. Mas Ah, é de time pequeno, pequeno. 21 anos. E na Ah, sim. verdade está no time da. ah, como se diz? No time do estado. No Sim, time time, estadual. time estadual, mas na idade mais pequena. Ah, sim. No Entendi. futuro eu estaria Sim. no time principal, mas no futuro. Ah, sim. Eu entendi. Legal. Ah, então, o próximo aí é a torcida. Torcida é um grupo de pessoas que estão torcendo, né? As pessoas que sentam lá na arquibancada. Arquibancada é o próximo vocabulário, né? Que é aquela região do estádio ou do ginásio onde a torcida está sentada, onde as pessoas sentam para assistir o jogo. É chamado de arquibancada, certo? Então as pessoas vão lá, sentam na arquibancada para ver os atletas ou para ver o atleta. Atleta é o esportista, é a pessoa que pratica o esporte. Ele é chamado de atleta, certo? Geralmente é usado para pessoas que fazem isso profissionalmente. Ele é um atleta profissional, certo? E o técnico é a pessoa que coordena e que prepara o atleta, né? A pessoa que coordena o jogo, que diz o que cada um deve fazer. Por exemplo, um técnico de futebol é aquela pessoa que vai estar ali em pé, né, comandando e coordenando os jogadores, colocando eles em suas posições, né, para eles darem o seu melhor desempenho. E os jogadores eles usam o uniforme, que é aquela roupa, né, que todo mundo está vestido do mesmo jeito. Isso é chamado de uniforme. É o tipo de roupa usado por todos os atletas, ou um tipo de roupa específica para aquele esporte, certo? Aí vocês podem ver algumas figuras, né, da arquibancada. Vocês podem ver os assentos, né, da arquibancada, que é onde as pessoas sentam. E o técnico aí, né, à direita, um atleta, um exemplo de atleta do atletismo aí embaixo correndo, e a torcida, né, os torcedores aí do Brasil na foto à esquerda, certo? Bom, você pode falar atleta para qualquer pessoa que pratica esporte, mas, Uhum. por exemplo, caso uma pessoa pratique futebol, ele geralmente é chamado de jogador. Ou caso ele pratique natação, ele geralmente é chamado de nadador. Porém, uma pessoa que pratica atletismo, ele sempre vai ser chamado de atleta, certo? Mas todos eles, todos, sem exceção, são atletas, certo? Uhum. Muito bem. E aí chegamos, né, finalmente ao futebol. Futebol que é o esporte mais popular do Brasil, né, que nasceu lá no Reino Unido e que foi trazido no Brasil e caiu no gosto popular. Bom, o futebol é, como já falei, o esporte mais popular e também é um esporte de tradição aqui no Brasil. Nós somos os únicos pentacampeões de Copa do Mundo. Ou seja, nós somos os únicos que ganharam 5 Copas do Mundo, né? Então, os jogadores brasileiros têm fama de ser muito bons, né? Geralmente, Sim. muitos times estrangeiros, europeus, vêm para o Brasil, né, para avaliar os jogadores e, quem sabe, contratar. O Brasil exporta muito jogadores de futebol, geralmente quando eles ainda estão novos, né, 12, 13 anos de idade, eles já são convidados para ir para a Europa jogar, porque eles são reconhecidos como talentos, né? O Brasil ele tem em todo o território mais de 10 mil times, especificamente são 10.525 times de futebol espalhados pelo Brasil. É muito time de futebol. Só um momento.